Boa noite, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa celebração do Deus vivo, celebração de uma igreja transformada por Jesus no seu dia a dia, aperfeiçoada para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Hoje foi um dia de bastante atividades e estamos aqui ainda, ao final do dia, celebrando ao Senhor. Então eu convido você agora a reunir a sua família e celebrarmos juntos o nome do nosso Deus. É com muita alegria que eu faço esse convite para você. Vamos juntos celebrar o nosso Deus. Vinde, cristãos, cantai.
está acontecendo desde o dia 23, quarto domingo de agosto, no culto da manhã, a nossa primeira Assembleia Extraordinária Remota da Igreja Batista Betel, cujo objetivo é a eleição da nova diretoria, que começa a trabalhar agora em 2020 e trabalhará até o ano de 2022. Se você é membro da Igreja Batista Betel e se o seu e-mail está devidamente cadastrado, você já deve ter recebido a sua cédula para a votação. Caso isso não tenha acontecido, primeiro olhe na sua caixa de spam. E se de fato você não recebeu a cédula de votação, entre em contato com a Igreja Batista Betel através do WhatsApp, que está aí na sua tela, e você terá toda a orientação para votar. Nós encerraremos a nossa Assembleia no dia 30, último domingo do mês. E quero também pedir a você que está aguardando a apresentação do seu bebezinho, seu bebê talvez tenha nascido no comecinho do ano e você está aí ansioso como papai e mamãe para a apresentação do seu bebê, nós estamos preparando um momento todo especial para a apresentação de bebês. Ainda não temos o formato final, mas nós pedimos a você, papai, a você, mamãe, que deseja apresentar o seu bebezinho, que você entre em contato também pelo WhatsApp da Igreja Batista Betel. Nós estamos primeiramente acolhendo todos os interessados para a apresentação de bebês, a fim de que decidamos qual vai ser o formato final, marquemos o dia e tenhamos a alegria de receber novas criancinhas aqui na Igreja Batista Betel. Dando continuidade a essa celebração, nós vamos juntos agora consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Estes são para o sustento da causa do Senhor e da casa do Senhor. Temos feito isso e fazemos isso todas as vezes com muita alegria no coração, porque o nosso Deus, Ele nos é suficiente e nos dá muito mais do que precisamos. Todavia, em tempos de crise, somos desafiados a reafirmar a nossa fé no Senhor. E eu te convido agora a consagrar os dízimos e ofertas com essa visão de reafirmação da nossa fé no nosso Deus. Que isso seja não só dominicalmente, mas que seja diário, em todo o culto devocional que você faz ao nosso Deus. Agora, se você for fazer neste momento a sua consagração de dízimos e ofertas, você pode sincronizar o seu telefone com o QR Code que está aqui na legenda deste vídeo. E pode também fazer uma transferência bancária no horário que você quiser. Mas não deixe de consagrar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Isso é a reafirmação da sua confiança no Senhor. Vamos desfrutar deste momento agora. Vamos fazer isso ao som de louvores. Vamos ouvir o quarteto de trompas, comandado pela nossa irmã Kelly, que vai nos abençoar agora com uma linda mensagem de que Jesus é a nossa alegria.
Vamos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas. Vamos agradecer a Deus orando ao Senhor. Pai eterno, muito obrigado, porque podemos nos achegar a Ti por causa do Teu amor, da Tua misericórdia e da justificação que temos no Senhor. Muito obrigado, Pai, porque em Jesus Cristo nos achegamos a Ti. E agora, Senhor, através desta prece, queremos agradecer ao Senhor por tudo e também clamar, Senhor, por condições melhores para o Teu povo. Muitos têm sofrido com falta dos seus empregos, muitos tiveram suas rendas diminuídas. Então, Senhor, no meio de tantas dificuldades, nós pedimos que o Senhor nos encha de sabedoria e criatividade para que possamos reformatar o nosso modo de viver e que este continue sendo para a glória do Teu nome e para uma vida de testemunho aqui na terra. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado a nossa igreja. Te agradecemos porque o Senhor tem sustentado nossos irmãos, mesmo em meio a dificuldades. Honramos e glorificamos o Teu nome. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Como Tu queres, Senhor amado, Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Graça e paz, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Dando continuidade à nossa série de mensagens, o tema da nossa reflexão hoje é Novas Pessoas, um Novo Mundo. E eu gostaria de convidar a ler o texto de Romanos 8, a partir do versículo 18, que diz: Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus.
Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou, e os que chamou, a eles também justificou, e os que justificou, a eles também glorificou. Oremos. Senhor Jesus, nosso Pai, Senhor, te rogamos a Tua palavra. Te pedimos que a Tua mensagem entre em nossos corações, transformando quem nós somos, nos dando uma nova percepção da existência, restaurando, Pai, a cada um de nós, para que nós alcancemos o Teu propósito, que nós nos tornemos a imagem do Teu Filho unigênito. Senhor Jesus, meu Pai, que a Tua palavra se torne vida em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Se tem uma coisa que todo mundo conhece, é sofrimento. Se tem uma coisa que todo mundo experimentou na vida e experimenta, é dor e sofrimento. Com o Paulo não é diferente. Paulo é um sofredor. Se você conhece a história de Paulo, você sabe que ele sofreu psicologicamente, ele sofreu espiritualmente, ele sofreu na própria carne. Paulo foi perseguido por se tornar cristão. Paulo sente na pele o que é dor. Esse texto, Paulo escreve para Roma, escreve para os romanos. Roma, essa cidade imensa, capital do império, essa cidade gigantesca que era o coração daquela sociedade naquele momento. Roma seria como a nossa São Paulo. É notório que Paulo aqui escreve de uma forma bem madura, muito madura. E ele escreve para essas pessoas uma porção do Espírito de Deus, uma porção do que o Espírito de Deus sopra para que ele escreva. E é muito interessante que, mesmo sendo conhecedor da dor e do sofrimento, o Paulo poderia aqui fazer um tratado tentando explicar do porquê sofremos. Mas nesse texto ele não faz isso. Pelo contrário, ele começa o versículo 18 dizendo: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Em outras palavras, o que o Paulo está dizendo é: eu acredito que a dor e o sofrimento de hoje são menores do que a alegria que virá amanhã. A dor e o sofrimento de hoje não são nada comparados com a alegria que virá ao amanhecer. E que palavra! Que palavra em tempo de dor! Que palavra em tempo de sofrimento! Para um coração angustiado, nada mais consolador do que a certeza de que a dor, o sofrimento que vivemos hoje, não é nada comparado com a felicidade e a alegria que viveremos amanhã. Paulo não para por aí, porque ele nos dá a entender já antes, no capítulo, no versículo 5, quando ele diz que os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Do ponto de vista da vida no Espírito, o nosso sofrimento, as nossas dores, nesse momento presente, são pequenos. Do ponto de vista da vida no Espírito, os nossos problemas, nesse tempo presente,
eles são pequenos. Porque na ótica do Espírito, na ótica do Espírito Santo de Deus, a nossa percepção da existência está diretamente ligada à proposta de Deus para a nossa vida. E isso é o que faz com que a gente olhe para os problemas e encare as dores e os sofrimentos de uma forma totalmente diferente dos incrédulos. As pessoas que não creem, as pessoas que não têm essa vida no Espírito, elas olham para os problemas existenciais, olham para o sofrimento nesse momento presente de uma forma que elas são afetadas totalmente diferente da forma como nós somos afetados. Nós consideramos o sofrimento presente numa perspectiva diferente, porque nós que somos cristãos não ficamos aprisionados nas questões temporais, naquilo que é meramente do tempo, do momento, da era, da década. Os nossos olhos como cristãos, eles são fixados não no que é temporal, mas no que é eterno. Então, o Paulo, ele começa nesse versículo 18 falando isso: considere que o sofrimento do presente não se pode comparar com a glória que será revelada, justamente por isso. Porque ele sabe e tem convicção de que a glória que nos será revelada, a alegria que virá pelo amanhã, é muito maior do que as dores deste momento. Isso nos ensina algumas coisas, e talvez para você entender melhor isso, eu queria te dar um exemplo. Lembra de quando você era criança, que você tinha medo da vacina, daquela agulhada, mas com o tempo você foi crescendo e foi criando coragem. Com o tempo, a maturidade foi fazendo de você alguém que não tinha medo da vacina, que na hora de se vacinar entrega o braço facilmente. Não só isso, mas aquele momento em que você olha para o seu filho, para sua filha e diz assim: filha, filho, eu queria que o meu maior problema hoje fosse ter que tirar 7 em uma prova para passar de ano. A maturidade traz consigo essa percepção da vida, de que algumas dores que a gente enfrentou no passado e considerou gigantescas, elas são pequenas, elas não são tão grandes assim, elas não são aquilo tudo que a gente julgava ser. Quando Paulo fala disso, quando Paulo fala que as dores desse momento não se comparam com a glória que nós viveremos, as dores de agora não se comparam com a alegria que virá, Paulo está se referindo a isso. A percepção da vida que nós temos ou deveríamos ter, essa maturidade espiritual que nos permite enxergar a vida em uma outra perspectiva. A ótica de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. A ótica do Espírito Santo de Deus. No versículo 19, o Paulo fala assim: pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. É muito interessante porque o que Paulo está falando agora é sobre destino. O que Paulo está falando agora, antes de tudo, é sobre destino. Todos nós temos um destino. E se a vida é caminhada, se a vida cristã consiste em trafegar, em correr, ir, seguir por um caminho, todos nós temos destino e direção. Então, quando Paulo fala isso, ele está falando da criação
E ele fala que ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória do Filho de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. O que Paulo está falando? Imagine a cena de você em um teatro e o cenário está todo pronto, está tudo arrumado, está tudo bonito. A peça vai começar, está todo mundo sentado, esperando que os atores entrem em cena. E aí os atores não entram. Aí os atores não se apresentam. A peça, ela fica em suspensão, ela fica parada. É mais ou menos o que acontece com a criação. Deus monta o palco da existência. E os atores não agem como deveriam agir. Deus monta o palco da criação. E nesse palco da criação, o homem que deveria surgir, deveria evitar comer o fruto e deveria viver nessa criação, adorando e glorificando o Pai eternamente, não faz. O que Paulo nos diz é que a criação agoniza. Paulo nos diz que a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Ele fala que ela aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. É como se a criação se perguntasse onde estão. Onde estão aqueles que se manifestarão nessa existência sofrida? Onde estão? Onde estão aqueles que se apresentarão nessa vida de dor? Onde estão aqueles que pacificarão toda essa guerra e todo esse caos? É como ela esperasse que nós respondêssemos: estão aqui os pacificadores, estão aqui aqueles abençoadores de relacionamento, estão aqui aqueles que proclamarão a palavra do nosso Senhor Jesus. Estão aqui os filhos e filhas de Deus, os homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Seguindo, no versículo 22, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Você percebe que não é dor de morte, é dor de parto. É uma dor significante. É uma dor absurda. É uma dor descomunal até. Mas é uma dor que traz consigo, durante todo o processo, a expectativa de um final glorioso, de um final maravilhoso. O grito do sofrimento, o grito da dor, nem sempre significa morte ou algo ruim. No parto, o grito do recém-nascido é para o pai e para a mãe o sinal de que a vida chega. A vida chegou. A vida está aqui. Nasceu. A expectativa da redenção da criação é essa. Ela geme como quem tem dores de parto, porque anseia um final glorioso. Mas não só ela. O texto continua e diz: mas também nós,
que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente nossa adoção e redenção do nosso corpo. Nós aspiramos à redenção. Nós ficamos ansiosos. A nossa vida cristã deve gerar em nós esse sentimento de anseio pela redenção. É quando nós olhamos para Jesus, nosso Senhor ressurreto, e nós começamos a sonhar, todos nós ressuscitados em grande glória com o Pai, levando em consideração que o anseio pela ressurreição, o anseio por viver esse momento glorioso, não é de quem nega a vida, mas pelo contrário, é uma característica de quem ama a vida. O anseio pela redenção é uma confirmação de quem acredita que a vida vale a pena. É o que Jesus faz. É o que Jesus faz no Getsemane. Ele não diz, Pai, eu quero morrer, é isso aí. Pelo contrário, ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. Ele se entrega para o seu propósito, mas amando a vida. A ressurreição tem essa característica de afirmar que a vida vale a pena. Porque o que queremos é viver eternamente. E quando temos uma vida norteada pelo Espírito Santo de Deus, nós queremos viver eternamente, mas não queremos pecar eternamente. A gente quer viver para sempre e não quer pecar nunca mais. A gente quer viver essa vida de ressurreição renovados, feitos novos. Essa vida de glorificação com o Pai, renovados, feitos novos. É isso que nós queremos. E é por isso que a nossa alma geme, a gente geme também. Porque assim como a criação anseia por esse momento de glorificação, nós também ansiamos, nós também queremos, nós também sonhamos com esse momento. E aí o que acontece no versículo 24? Porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Aqui Paulo faz algo interessante com a esperança. Porque o que Paulo faz aqui é nos levar para um raciocínio que é fixado na sua mente, é fixado na minha mente, que somos cristãos. O que é a certeza daquilo que não se vê? Aqui, a esperança se reveste da confiança que caracteriza a fé. Aqui, a esperança se veste com as roupas da fé. Aqui, a esperança se veste, se reveste da confiança que caracteriza a fé. O texto não para por aí. No versículo 25, diz: mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Olha só. 24. Porque fomos salvos na esperança. Mas com a esperança que se vê, não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa semana, em conversa com os pastores, o ministro Rubens plantou em meu coração uma palavra, uma citação que não saiu da minha mente
do Escaseiro, a paciência é a disposição para manter-se fiel. A paciência é a disposição para manter-se fiel. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, nos mantendo fiéis, o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Esses dois versículos, eles são muito usados principalmente quando a tradução é, ao invés de gemidos que não se expressam, gemidos inexprimíveis. Ele é muito usado para afirmar o dom de línguas e tudo mais. Eu particularmente acredito no dom de línguas, mas acredito também que esses dois versículos não estão enfatizando isso, mas estão enfatizando algo muito mais belo. Esses dois versículos estão dizendo para nós o seguinte: do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar na fraqueza. Imersos em um ambiente de sofrimento e dor, quantas vezes você não consegue pronunciar uma palavra ao orar? Você se ajoelha e o que você diz é: Senhor, eu não sei nem por onde começar. O que esses dois versículos estão nos dizendo é que a oração, ela transcende as palavras que você usa. E graças a Deus por isso, graças a Deus pelo Espírito Santo, que olha para você e traduz as suas dores, os seus anseios, as suas lágrimas, para além das palavras que você usa. Talvez o seu vocabulário seja insuficiente para expressar aquilo que você quer dizer ao Pai. Mas o Espírito Santo de Deus traduz aquilo que vai além da sua capacidade intelectual de pronunciar. Por isso, gemidos inexprimíveis. Inexprimível é aquilo que não se pode exprimir. Palavras que não se expressam, gemidos que não tem como expressar. Que beleza é saber que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, traduzindo aquilo que nós muitas vezes nem temos capacidade de falar. O texto continua e aí chegamos em um versículo famoso que diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. E é muito interessante, porque uma vez que a gente vem no contexto, aqueles que o amam anseiam a redenção. Aqueles que o amam anseiam viver com Ele em sua glória. Aqueles que o amam querem ser glorificados com Ele. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Aqueles que o amam são moldados gradativamente para serem a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Filho unigênito aqui não é mais o Filho unigênito, mas o primogênito, porque é nosso irmão primeiro. Nós somos seus irmãos. É o primogênito entre muitos irmãos. Isso é maravilhoso. Aqui,
o Filho de Deus, o unigênito do Pai, o Cordeiro, se torna o primogênito, porque torna todos nós irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. E os que chamou, a eles também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. A paciência descreve como a esperança nos constrange. A esperança aqui é aquela esperança que veste a roupa da fé, que se reveste da confiança que caracteriza a fé. O tema da nossa reflexão é novas pessoas em um novo mundo. Se você prestou atenção na nossa reflexão, há muito tempo, desde a queda, o mundo vive em dor e sofrimento. Nós vivemos em dor e em sofrimento. A palavra do apóstolo aqui é que, inicialmente, entenda que a dor de hoje é bem menor do que a alegria que virá amanhã. Que aqueles que possuem a ótica do Espírito Santo de Deus são aqueles que olham para esses problemas e não encaram de forma temporal, porque têm os olhos fixos não no que é temporal, mas na eternidade. O que é dito aqui é que a criação geme e espera ansiosamente por aqueles que não propagam o ódio em redes sociais, mas propagam a paz. Aqueles que não espalham a ira por onde passam, mas a justiça e a misericórdia do Pai. A terra anseia pelo dia em que poderá ser chamada novamente, como foi no começo, de Éden. Éden, local de delícias e prazeres. Ela anseia por ser novamente aquilo que ela foi criada para ser. Não um local que geme de dor, mas um local que transborda de alegria. Um local que carrega consigo o significado de local de prazeres e delícias. O que esse texto diz é que não só essa criação geme por esse momento, mas nós, que somos cristãos, ansiamos por esse momento. Gememos por esse momento, em que não viveremos mais nesse ambiente de dor e sofrimento, gerado por nós, mas viveremos com o Pai, glorificados. O que esse texto diz é que a esperança que temos e pela qual fomos salvos é uma esperança que se veste de fé. O que esse texto diz é que a paciência que é a forma como aguardamos, ela possui a capacidade de nos mantermos fiéis ao Senhor. O que esse texto diz é que o Espírito Santo de Deus, tendo convicção de que vivemos em um ambiente de dor e sofrimento, traduz aquilo que nós não conseguimos pronunciar, imersos nesse ambiente de dor e sofrimento, e leva ao Pai intercedendo por nós. O que esse texto diz é que o Senhor faz com que todas essas coisas concorram, mesmo todo esse sofrimento, toda essa dor, concorra para que nós nos tornemos a imagem do Filho unigênito e vivamos com Ele e com todos os nossos irmãos em um novo mundo. Um novo mundo,
onde Jesus não é mais o Filho unigênito, mas o primogênito de muitos irmãos. O que esse texto diz para mim e para você é que viveremos sim um novo mundo e que seremos sim pessoas novas, mas mais além, que nós já temos em nós algo que diz mais sobre nós do que esse mundo de dor diz. Nós já participamos desse novo mundo. Nós, que temos em nós, que fomos salvos pela esperança, e temos em nós o Espírito Santo de Deus. Que Cristo Jesus te dê convicção de que o novo ser que você precisa ser passa por esse novo nascimento, passa por esse processo de gestação, passa pelo parto, e que nem sempre um grito de dor significa morte. Nem sempre essa dor, esses gritos de dor que você tem dado, esse seu sofrimento, é anúncio de morte. Mas assim como no texto, o parto, as dores de parto, por mais intensas que sejam, elas apontam para um resultado glorioso. O nosso novo nascimento. Nesse caso, o nosso ressurgir com Cristo. Nesse caso, a glorificação. O momento em que os atores agem e a peça continua nesse palco de Deus. O nosso mundo é do Senhor. Ele já venceu. Nós venceremos com Ele. Tenha fé. Tenha esperança que se revista de fé. Tenha essa paciência que te mantenha fiel. Deus em Cristo te abençoe. Quero estar, meu coração quer te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti. Perto de ti, para sempre quero estar. Te amar e te adorar. Vem derramar tua chuva sobre mim, meu viver eu entrego só a ti.
Então, depois de experimentarmos tantas bênçãos através do que ouvimos e vimos da palavra de Deus, eu convido você a refletir e trazer para a sua vida o homem dessa semana. O homem dessa semana diz assim: o amor de Cristo por sua igreja aperfeiçoa o amor entre nós. E eu quero agora que você repita comigo. Você pode fazer isso? O amor de Cristo por sua igreja aperfeiçoa o amor entre nós. É com essa mensagem que nós vamos dirigir a nossa vida nessa semana, demonstrando muito amor por onde quer que andarmos e com todas as pessoas que estarão convivendo conosco. Desejo a você uma semana excelente, que você tenha hoje uma noite de bom sono, reparador, para que a sua semana seja uma semana abençoada no Senhor e pelo amor do Senhor. Deus abençoe, boa noite a todos, boa semana e até a próxima.